3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo JS. E se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo. Também sou conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. E estamos aqui para mais um Papo JS. Estamos aqui na Assembleia de Deus Shalom, em Palmas, Tocantins. E hoje nós temos um assunto para consertar a vida do crente, a vida daquele que está cansado na fé. E para isso eu tenho um convidado mais que especial. Estava ansioso por esse dia, meu irmão. Verdade, este obreiro que está aqui hoje tem sido um grande referencial para mim no conhecimento, no estudo da palavra. Tem uma das ministrações mais loucas para minha vida e gosto muito. Tenho falado para ele constantemente. Esta pregação de hoje foi psicodélica. Sim, porque faz ter uma visão gigantesca da palavra do Senhor. E sem muitas delongas, eu quero apresentar esse convidado antes de te falar o tema. E quem é esse homem de Deus, Lucas Estevão? Quem é ele? Rosivaldo Miranda. Muito bem-vindo. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Felipe. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Muito bem, Rosivaldo Miranda. Por favor, se apresente aos nossos convidados. Acho que eu dispenso apresentações, né? As pessoas já me conhecem muito bem como foi muito bem expressado pelas minhas ministrações, né? Mas amo de verdade essas palavras. Sou somente um amante das Escrituras que, por motivos pessoais, procurei estudar as línguas originais em que a mesma é composta para poder se entender um pouco mais o grego, o hebraico, o aramaico. E nessa compreensão, na busca desta compreensão, sou quem sou. Um servo de Cristo. Amém. Pregando as boas novas. Pregando, ensinando e fazendo com que o reino de Deus seja esclarecido. Muito bem colocado, Rosivaldo, porque hoje, assim como eu já falei, nós temos um tema que o senhor gosta muito de falar a respeito dele e que faz aquele que está fraco na fé desejar se endireitar rapidamente, e para aqueles que estão desesperançosos traz nova esperança. E aí eu já começo citando o tema e já fazendo a primeira pergunta: o que é o reino de Deus? Vamos responder o que não é o reino de Deus. Boa! O que não é o reino de Deus? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, Paulo estava passando por um problema em Roma, com os cristãos de Roma, que era devido a eles terem um costume de comerem de determinada carne em um mercado de Corinto, que esta carne desses mercados, às vezes, eram carnes que eram sacrificada aos ídolos e era vendida nos mercados. Os cristãos comiam dessa carne, então gerou no meio da comunidade romana um paralelo, um termo meio que paradoxal. Pode ou não pode comer dessa carne, deve ou não deve comer dessa carne, e uns diziam que podia comer, outros diziam que não podia comer, então gerou essa confusão, esse burburilho nessa localidade. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Já uma chinelada. Já é uma chinelada. Ele não é comida e não é bebida. Mas antes ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Boa.
Agora, por que ele disse que não é comida e nem é bebida? Se fosse nos dias de hoje, seria picuinhas, qualquer picuinha que gerasse, Paulo dizia, o reino de Deus não é isto. O reino de Deus não é like nem curtida. Não é. Amém. O reino de Deus não é isto. O reino de Deus não é coisas de somente importância. O reino de Deus é justiça, porque vem de Deus, é paz que nós recebemos de Jesus e é a alegria derivada do Espírito Santo. Então, onde está aí a Trindade, a divindade completa nesse sentido. Então, tudo aquilo que não envolve justiça, alegria e paz não é reino de Deus. Boa. Então, se não envolve esses três alimentos, não é reino de Deus. Não é reino de Não é. Deus. Então, tem muita coisa sendo falada de forma equivocada, não tá? Ou não? Porque o próprio Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa é forte. Então, tem que ter esses três elementos. Tem que ter justiça, alegria e paz. Se não tiver esses três elementos, então não compõe a esfera do reino de Deus. Tá certo. Hoje o tema é o que é o reino de Deus. Isso. Nós vamos tentar aqui trazer uma luz sobre o que é o reino de Deus. Mas aí já está uma colocação muito importante sobre uma pergunta que muitos jovens fazem. Será se é da vontade de Deus? Pronto, exatamente. Será se é da vontade? Será se é de Deus esse negócio? Exatamente. Já está respondido. Já está respondido. Por aqui. Já está respondido. Já. Se não tiver esses elementos. Se não tiver esses três elementos, não tem. Se houver injustiça, se houver confusão e se houver tristeza, sai fora. Hashtag pega essa dica, que é poderosa. Sai fora. Sai fora que não. Tem que ter justiça. Tem que ser justo. Tem que ter paz. Tem que ter paz. E tem que sentir alegria nisso daí. Tem que ter alegria. Se não for. Esse aqui já dava. Por favor, coloca isso aqui no nosso Insta, porque isso aqui tem que bombar. Entendeu? Vai responder muitos questionamentos. Na verdade, evangelista Felipe, eu costumo falar para pessoas que são próximas a mim, pessoas que eu dou alguma mentoria, pela graça do Senhor Jesus, que o reino de Deus é a base de toda doutrina. Boa. É a base. É a base. É a base de toda a doutrina. É a base. Se eu não compreender o que é o reino de Deus, eu terei déficit em todas as doutrinas. Boa. Em todas as doutrinas. Se eu não compreendo o que é o reino de Deus. Se eu não compreendo o que é o reino de Deus. Então eu vou capengar. Vai capengar nada demais. Por quê? Sim. Porque o reino de Deus na antropologia, que trata da doutrina do homem, o reino vem explicar a origem do homem. O reino de Deus na teontologia, que é onde explica a doutrina acerca de Deus, ele vai explicar qual é o plano de Deus. O reino de Deus na cristologia vai explicar qual é a missão de Cristo. Na pneumatologia vai explicar qual é a dimensão deste reino no Espírito. E em todas as demais, e finalizando com escatologia, eu não entenderei o que é milênio, eu não entenderei como é pós-milênio, eu não entenderei como é a nova Jerusalém se eu não compreender a realidade acerca do reino. Então, ela abrange desde a teontologia até a escatologia. Boa. Pega esse princípio geral. Muito bem, Rosivaldo. E aí já dá pano para manga e acho que não vai caber nesse episódio, hein? Não vai caber. Na verdade, não vai caber. Já faz o seguinte, já que não vai caber, já dá um like maroto aí e compartilha esse conteúdo, porque hoje nós temos um mestre aqui e eu tenho certeza, se você tá capenga ouvindo o que o Rosivaldo vai trazer aqui para nós hoje, você vai firmar. Porque a grande questão que envolve este conteúdo acerca do reino é a ausência das pregações nos púlpitos. Nós não vemos com frequência alguém pregar sobre o reino de Deus. E quando prega sobre o reino de Deus, é voltá-los para a salvação. Então, logo de cara, o reino é diametralmente oposto da salvação. Boa. E como é que funciona isso? Porque a salvação, nós ganhamos. O reino de Deus, nós conquistamos. Boa. A salvação te é dada. O reino de Deus, dom gratuito. Você que tem que buscar. Você que tem que se esforçar. Mateus capítulo 11, versículo 15, Jesus disse que desde os dias de João até agora,
O reino de Deus é tomado à força. E só os fortes se apoderam dele. E aí existe essa grande confusão de que eu tenho que me esforçar para ser salvo. Exatamente. Exatamente. Que onde a briga que gira em torno da tão falada salvação, então nós estamos chovendo no molhado. Estamos enxugando gelo. Por quê? Porque desde que nós entendemos por entes cristãos, nós vemos falar acerca de salvação, e quando aplica o princípio da salvação na escatologia, é que bagunça tudo. Por quê? Porque deveríamos ter uma compreensão acerca do que a salvação nos deu, que em Cristo é uma realidade. O que a salvação em Cristo nos garante, o que a salvação em Cristo permite que nós alcancemos. Isso é um fato. Muito bem. Ninguém será salvo por sua própria escolha. Deus em Cristo não salvará ninguém por aquilo que ele fez, que a pessoa fez. E também ele não colocará ninguém no reino por aquilo que a pessoa não fez. Então, caridade não gera salvação? Exatamente. Oi? Exatamente. Então, quando você vai pegar, agora eu vou para o último extremo, vou ter que pegar Mateus capítulo 24, certo. Versículos 39 a 43, você vê lá um grupo de pessoas que o texto se refere ao julgamento das nações. O julgamento das nações é um elemento da escatologia que vai ser aplicado na segunda vinda de Cristo, quando ele vier com a igreja. Então, você vê lá que Jesus se dirige a um grupo de pessoas e diz para ele, o texto lá é muito claro, quando o Senhor vier julgar as nações, ele vier na glória do Pai, com os seus anjos, vai sentar-se no trono e vai julgar as nações. Esse episódio é narrado por Joel no capítulo 3 também. Joel fala do ajuntamento das nações, que o Senhor vai julgar as nações. Ele diz, vinde, multidões e multidões, no vale da decisão, porque o Senhor julgará as nações, ele chama no vale de Josafá. Lançai a foice, porque a fera está madura, porque o Senhor julgará as nações. Então ele faz um grande apelo. Então Joel fala do julgamento das nações, Mateus 24, culmina-se em Cristo. Só que ali não tem nada a ver com a igreja. A igreja tem sido arrebatada, haja visto que ali é o harpazo, que é o arrebatamento, o levar-se, que tem a ver com a epifania, e que o Senhor vai vir para a igreja, a epifania, que ele virá com a igreja, e o outro elemento, ele vai vir com a igreja. Mateus 25, o texto é muito claro, ele já vem na glória com os seus anjos. A igreja foi arrebatada, a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, a igreja já passou pelo processo em que vai decidir quem vai para o reino ou quem não vai para o reino. Boa. E agora ele vai tratar com quem? Com as nações. Então ele vem, só para colocar no princípio escatológico essa passagem, é Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 12, em que ele vai vir, vai colocar os seus pés, vai combater o anticristo, ele vai trazer a batalha do anticristo, que é 2 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 4, até o versículo 8, que diz que o Senhor vai deter o iníquo com o sopro da sua boca, ele vai deter o iníquo. Então aconteceu ali o Armagedon, e no Armagedon, que é a briga do Senhor com o anticristo, uma briga injusta, na verdade. Então ele vai, só com um sopro, ele vai deter. Uma briga que já o vencedor estabelecido. O vencedor já está mais do que decretado. Então, depois disso, ele vai te julgar as nações. Qual é o critério desse julgamento? O critério do julgamento é muito claro, Mateus 24, verso 31 até o 43, é muito claro os critérios do julgamento. Ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar bodes e chamar de ovelhas. Então, em parábolas semelhantes a esta, nós costumamos ver várias vezes jograis de pessoas fazendo essas apresentações, e que o Senhor vai chamar e vai dizer, vinde para possuir o reino que por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Aí eles pegam esse princípio e aplicam para a igreja, mas não é para a igreja. O texto ali são os reis que ajudarão Israel durante o período da grande tribulação. E esses irmãos, que o texto ali se divide em 3 partes, se divide em bodes, as nações que não irão ajudar Israel, ovelhas, as nações que vão ajudar Israel, e os meus pequeninos, que são os irmãos, que são os judeus. E esses pequeninos são os 144 mil. Boa.
serão 144 que mil. gera confusões. Exatamente. Então, perceba. Seitas e doutrinas. Então são esses 144 mil. Entendeu? Os pequeninos serão 144 mil que vão pregar o evangelho do reino. Irão pregar o evangelho do reino. Então, Jesus vai fazer o seguinte: olha, vinde, possuí esperança, porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me. Nós vamos perguntar: quando foi que te vimos assim? Aí ele vai dizer: quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, eles vão entrar no reino. Agora, perceba uma coisa, entenda uma coisa: eles não serão salvos. O texto não fala de salvação. Por quê? Seria incongruente se estes reis fossem salvos. Por quê? Porque eles não fizeram nada para ser salvos. O trabalho dele não envolve salvação. Eles fizeram obras. Então não foram salvos. Ele entrou para o reino. Entrar para o reino não é ser salvo. Eles entraram para o reino e é tão provável que durante o período em que eles estarão reinando, porque vai ser o período em que o Senhor vai julgar no milênio com vara de ferro. O Salmos 12 vai dizer que perto do final do milênio, eles vão romper essas ataduras, vão querer romper os grilhões, que será o reino messiânico literal, em que ele vai expor o seu governo, a sua teocracia, e muitos dos reis não irão querer continuar com ele, vai fazer a última rebelião final, junto com Satanás, que é a batalha de Gog e Magog. Então eles não vão ser salvos, eles vão entrar para o reino com a possibilidade de serem salvos ou não. No reino já. No reino do milênio. Então, quando eu interpreto parábolas sem a compreensão do que é reino na sua literalidade, eu cometo muito erro doutrinário. E esses aí que eu citei foram os mínimos que eu pude captar. Então, reino é aquilo que você faz. É aquilo que você se esforça por fazer. É aquilo que você se esforça por entrar. Um outro princípio que é muito mal interpretado é Mateus 19. Na parábola em que Jesus está, na verdade não é uma parábola, ele está conversando com um jovem rico e de repente o jovem rico não quer deixar tudo e vender tudo para o seguir, e ele diz o seguinte: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ali é literalmente agulha, porque a expressão usada ali é agulha, é literalmente um texto, ele denota uma impossibilidade. Os discípulos, não entendendo a questão, perguntaram então como é que as pessoas vão se salvar. Como vão se salvar? Aí ele fala: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos não estavam entendendo ainda acerca do reino de Deus. Perceba que era uma doutrina nova, entre aspas. Por quê? Porque os discípulos, como os judeus, esperavam um reino literal na vinda do Messias rei. Um reino terreno. Um reino terreno. Eles esperavam um reino em que o Senhor iria fazer o que? Iria vir, iria livrá-los do domínio de Roma, iria vir montado, porque eles confundiram a profecia de Apocalipse 19 com Zacarias. Aliás, Apocalipse 19, não, eles não acreditam. Zacarias capítulo 12 e 14, em que o rei iria, capítulo 9, em que o rei viria montado num jumento. Eles acharam que o rei iria vir montado num cavalo, e de repente ele não viria e ele iria estabelecer a exaltação dos judeus sobre os gentios, iria extirpar Roma, iria fazer com que os judeus reinassem sobre Roma. Então essa era a esperança. Eles queriam um Messias político e não um Messias libertador. Eles queriam que ele lutasse pelos favores dele, que colocasse ele como um lugar de destaque, e não um Messias que trouxesse um caráter espiritual de um reino que pertence a este mundo, mas não literal, de um reino que é diametralmente oposto às suas convicções. Porque o reino, tem um livro do Don't Globe, chamado Reino de Cabeça para Baixo, é um reino invertido. O reino do Senhor é desse jeito, é um reino invertido. Porque neste reino, o maior é o menor, o grande é o que serve. Aquele que quiser ser sábio, faça-se de tolo. Aquele que acha que tudo sabe, nada deve saber. Aquele que tem síndrome de alta competitividade, deve se desfazer de tudo. Aquele que deseja ser o último, o primeiro, que seja o último. Aquele que tem as melhores coisas, viva como se não tivesse. E o que é que ele faz para isso? Ele traz uma compreensão melhor, chama uma criança e diz duas coisas: se você não se converter como esta criança, você não vai entrar no reino de Deus. Ele diz novamente:
se você não se fizer como esta criança. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho conversão. Conversão em grego é anastrasfou. Isso significa a literalidade da palavra. Significa andar para cima. Ou seja, eu tenho que andar para cima com a mentalidade de uma criança. Em que sentido? Dependência. Porque ele diz nas suas orações, ele fala, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas. Ele está falando do reino. Tu ocultaste estas coisas aos sábios e dos entendidos. E tu as revelaste a estes pequeninos. O termo grego para pequeninos significa crianças dependentes. Aí ele fala, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado a eles tu revelar. Então, as compreensões e a revelação do reino não são dadas para quem é adulto. Não são dadas para aqueles que já chegaram à sua adultice. Aqueles que acham que não podem mais aprender nada. Aquele que acha que já chegou ao seu ápice da compreensão. Mas são dadas para aqueles que sempre estarão dependentes do Pai. É um princípio poderosíssimo, então, para quem quer viver uma vida plena, para acessar esse reino, é nunca se enxergar pronto, perfeito, ou também conhecido pela minha família, um sabereta. Sabereta é boa. Essa é boa. Mas é uma realidade. E dentro do escopo das igrejas em geral, as duas linhas divididas entre Calvino e Armínio, eles brigam por uma luta totalmente inválida. Então, são dois exércitos que brigam e essa briga não vai ter fim e não vai resultar em nada. Não vai resultar em nada. Por quê? Porque para Calvino, ele acredita que o homem não se perde. Para Armínio, o homem se perde. Pode perder a salvação. O outro não pode perder a salvação. Então, fica nessa briga, nessa dualidade, sem nenhum nexo. E esquece de quê? De focar no reino. Então, nem Calvino e nem Armínio deixaram nada sobre o reino. Não tem escritos dele sobre o reino. Não existe. Não tem. Não tem nada que vai falar sobre o reino dos céus. É tão provável isso que eu estou falando, que poucas igrejas denominacionais falam sobre o reino, conhecem sobre o reino. A maioria das pessoas que conhecem sobre o reino são pessoas independentes. São pessoas que não frequentam igrejas. Porque a luta é só sobre salvação. Porque eles entenderam o seguinte. Ele falou, bom, se a igreja A, eu não posso pregar sobre isso, e a igreja B, eu não posso pregar sobre isso, então eu sou interdenominacional. Eles se reúnem no nome do Senhor Jesus, mas não tem nome. Certo. Não tem nome. Conheço várias pessoas grandes, que têm uma grande multidão, que congregam, tem tudo, mas não tem nome. Não existe nomenclatura nas denominações, não tem nome de denominação. Não tem. Homens de Deus, homens que tiveram um grande conhecimento pelo Senhor Jesus, foi dado grande conhecimento acerca desta grande maravilha. Entendeu? Então, nós estamos chovendo no molhado. Nós estamos brigando e é uma luta que, se eu ficar no seu ombro, eu vejo mais longe do que você. Se o Lucas ficar no meu ombro, ele vem mais longe do que eu. E exatamente isso que o reino serve. Paulo fala que nós devemos ser suporte. Suportai-vos uns aos outros em amor. E eu acabo, suportar é ser suporte na vida do irmão. Ser suporte para o irmão. É ser suporte. Enxergar mais longe. Exatamente. Então, nos ombros dos gigantes da fé, é que eu enxergo mais longe. Então, nos ombros dos gigantes da fé, que já permearam por esse terreno, que já andaram por esta terra, é que é possível eu enxergar e compreender bem maior e bem mais longe que a minha mera visão limitada. Eu sozinho, eu não consigo. Quando eu entendo isso, junto com mais alguém, eu consigo compreender maior. Então, são brigas desnecessárias. Muito bem. E há essa dualidade, há essa confusão, essa mistura de confundir a salvação e o reino. As pessoas lutam muito e falam muito, assim como você trouxe bem, né, essas duas linhas teológicas que falam apenas sobre salvação e não falam sobre reino. Quando você vai entender uma coisa, e antes de eu entrar com profundidade, porque o meu intuito é ser profundo, não tão profundo a ponto de trazer um complexo de erudição, mas a ponto de quem me ouvir poder captar. E o intuito não é outro, o intuito é que despertem para essa realidade, porque o reino está vindo, o reino é iminente. O reino é iminente. Isso aqui é uma realidade. E, infelizmente, as igrejas não estão preparando pessoas para este reino. Mateus 6,33, Jesus disse,
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estas demais coisas ele menciona anteriormente, que é o comer, o beber e o vestir. Boa. Nós queremos um povo para governar nesta terra. Para que reinar? Aqui está muito bem, obrigado. Para que eu vou deixar o meu conforto? Para que eu vou deixar as minhas fazendas? Deus não chamou ninguém para ser fazendeiro. Deus não chamou ninguém para ser banqueiro. Deus não chamou ninguém para ser milionário. Ele nos chamou para nós povoarmos a terra, levarmos a palavra do reino de Deus. É aquilo que entra na mente, é aquilo que compunge o coração, é aquilo que traz arrependimento e desejo de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o objetivo. Esse é o intuito do reino de Deus. É que ele desperte essa realidade. Por quê? Porque não serão todos que terão acesso a este reino. Boa, então... Não serão todos que terão acesso a esse reino. Não é só querer, não? Não, não é só querer. Não é só levantar a mão, não? Mateus capítulo 7, versículo... Tem um negócio aí, não, levanta a mão aqui. Mateus capítulo 7, versículo 14 em diante, Jesus diz o seguinte: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. A mãe de Tiago e João chegou para Jesus e falou para ele: Senhor, permite que no teu reino os meus filhos sentem-se um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus perguntou para ela: eles podem tomar o cálice que eu tomarei? Ela respondeu: podem. Ele falou: bom, na verdade eles até podem tomar o cálice, mas o permitir que eles se sentem um à minha direita, outro à sua esquerda, não compete a mim, mas somente a meu Pai. Por quê? Porque até Jesus vai receber o reino. O reino será entregue. Salmos capítulo 2, a partir do versículo 8 em diante, diz o seguinte: pede-me os reis por herança, e eu te darei os confins da terra por tua possessão. Eu te darei os reis da terra por herança, e os confins da terra por tua possessão. Agora entenda bem isso aí. Deus dizendo, o Pai falando para o Filho: eu te darei os reinos da terra por herança, e os confins da terra por tua possessão. Jesus encarna, o Verbo se faz carne, habita no nosso meio. O que é que ele faz? Ele não tem vontade própria. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que ele se despiu da sua divindade, e do seu eu, ele também se despiu do seu eu. Então é por isso que vemos constantemente ele, o Senhor Jesus, falando: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque o Filho do Homem, João 5,19, o Filho do Homem por si só não pode fazer nada se o Pai primeiro não o mandar fazer. Ele está inteiramente integrado em fazer a vontade do Pai, porque ele sabe que ele tem um prêmio a ser conquistado. Ele sabe. E o prêmio que ele vai conquistar é uma herança. E esta herança ele quer compartilhar. Ele quer dividir. Então, qual que é a sigla que ele utiliza? Qual que é o método que ele utiliza? Esvazie-se de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não siga o que você quer fazer. Não pense o que você quer pensar. Não fale o que você quer falar. Não faça o que você quer fazer. Abra mão da sua ideologia que te pertence. A partir de então, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que nós possamos ser herdeiros com Cristo deste reino. Por quê? Porque ele vai receber o reinado do Pai, porque ele se submeteu em todas as instâncias. Então, para que eu possa reinar com ele, eu tenho que seguir o mesmo exemplo que ele deixou. Tem que seguir exatamente aquilo que ele fez, e isso entra num conflito com o que é pregado por algumas ideologias, algumas doutrinas, algumas seitas, né? Porque são considerados como seita, então eu vou intitular aqui como seitas, de que talvez eu não precise fazer exatamente, apenas só confiar, apenas crer, e eu não preciso, a exemplo da palavra, você ilustrou aqui, negue-se a si mesmo. Exatamente. Toma a tua cruz e siga Jesus. Exato. Então, para acessar o reino, eu vou ter que fazer isso? Isso é reino. Isso é reino. Por quê? Porque a salvação, ele fez por nós.
Ele nos deu a salvação. É dom gratuito. É dom gratuito. Não tem como barganhar? Não tem. Não existe barganha. Não tem um pessoal aí que faz muita caridade. Não tem barganha. Não tem para onde correr. Não existe outro método, não existe uma outra forma. A salvação é um dom. Foi-nos conquistado através de Cristo Jesus. Paga um alto preço. Foi pago o preço. Eu não posso pagar também? Tentar ajudar ele, né? Não, mas já pagou? Ninguém pode pagar o Ninguém preço? pode pagar. Então ninguém será salvo pelo aquilo que fez. E ninguém reinará. Então, isso o cristão, aquela pessoa ainda que não se decidiu, que flerta com essa ideologia cristocêntrica, mas ele ainda deseja os prazeres mundanos, ou os prazeres mundanos estão tão arraigados nele culturalmente, porque eu nasci assim, eu me criei assim, me formei assim, e ele acha que vai morrer assim, mas ele flerta com Cristo. Não tem. Não tem. E essa última frase que você usou é muito importante. Porque eu tenho que entender por que existe esse estado. Por que existe esse estado de flerte com o mundo, de flertar com a carne? E é uma outra comparação que maravilhosamente o apóstolo Paulo ele deixa para que nós possamos ter um entendimento sobre isso. Capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios. Infelizmente, o texto em português divide o capítulo 9 do capítulo 10, infelizmente. Mas no original é um capítulo só. Não tem separação. Não existe divisão. Não existe divisão. Então, no capítulo 9, ele começa a falar um exemplo de um atleta. Ele diz, olha, o atleta, ele em tudo se submete. Ele em tudo se disciplina. Aí ele fala, ele faz tudo isso para no final ele receber uma coroa de louros. Nós, a coroa da vida. Aí ele fala, por este motivo, por esta razão, causa, circunstância, por esta obrigatoriedade, eu submeto o meu corpo à servidão. Eu esmurro o meu corpo para que eu pregando a outros, eu mesmo não venha a ficar, de alguma maneira, reprovada. Então, eu procuro ser aprovado. Aí ele fala, por isso, corramos, para que nós também possamos alcançar este prêmio. Era o reino. O prêmio é o reino. Não pode ser uma outra coisa que se não seja o reino. Então, no capítulo 10, ele vai continuar a mesma linha de raciocínio. Aí vai dizer o seguinte, olha, os nossos pais, eles foram batizados em Moisés e na nuvem. E ele vai contar a história, e ele vai dizer o seguinte, no capítulo 10, ele vai falar, porque tudo que veio sobre ele, para nós, está como aviso, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Quais foram os erros que eles cometeram? 5 em especial. 5 erros em especial, que o impossibilitaram de entrar em Canaã. Então, vai dizer, olha, se você quer alcançar o reino, que o reino é o tipo de Canaã, ou Canaã é o tipo do reino, se você quer alcançar o descanso, se você quer alcançar o desfrute, não faça como eles fizeram e pereceram no deserto. Aí vai dizer, não tente a Deus, não caia em fornicação, não seja adúltero, não seja idólatra, não levante para comer, beber e folgar, não minta uns aos outros. Então, são os elementos especiais que os Israel pereceram no deserto e não alcançaram a plenitude que era Canaã. Então, Paulo diz o seguinte, olha, aquela carreira que você começou correndo, esses obstáculos aqui que eles erraram, não erre também. Para que você não pereça também, para que você não fique prostrado no deserto. Agora, entenda uma coisa, nem o judeu, nem o hebreu, que começou a sair, e Paulo é muito ilustrativo ao dizer, olha, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque a pedra que eles beberam, que seguia, era Cristo. Aí vai dizer, mas eles pereceram no deserto. O perecer no deserto é o período que está se referindo, é exatamente ao período de Cades Barneia, em que Israel pereceu no deserto, porque Deus disse, olha, eu, o Senhor,
não vou deixar vocês entrar em Canaã, porque vocês não me obedeceram. Vocês quiserem levantar um capitão e voltar para o Egito. Vocês não vão voltar para o Egito. Eu vou fazer vocês perecerem no deserto. Aí, quando você pega Hebreus capítulo 6, versículo 8 e 10, o texto fala que eles, o povo de Israel, eles provaram o dom celestial, foi participante do Espírito Santo. O dom celestial era o maná. Era o maná que eles provaram. Foram participantes das promessas da era do porvir. Eles foram participando dessas promessas. Aí ele diz o seguinte, que, entretanto, eles caíram em corrupção, eles caíram após eles entraram em prevaricação. Aí o texto fala que eles não irão voltar ao princípio de onde eles voltaram. É impossível eles lançarem de novo o fundamento de obras mortas, arrependimento, fé em Deus, batismo e imposição de mão e ressurreição dos mortos. É impossível, por quê? Porque era impossível para eles voltarem tudo e isso novamente sair para o ponto zero. Era impossível para eles. Então, o texto ao qual o escritor está fazendo menção é exatamente isso. Ele fala, porém, no versículo 8, ele abruptamente fala, porém, a terra que permanece com espinhos, que permanece com cardos, o destino dessa terra é ser queimada. É ser queimada. Então, essa terra que ele se referia era dos próprios israelitas. O queimar não é o fogo do inferno. O queimar foi o período que ele passaram por disciplina durante o deserto. Deus disciplina os seus filhos. Deus prepara os seus filhos. Se o filho de Deus ele não quer se alinhar, porque Deus não chamou ninguém para viver em devassidão, de forma alguma. Hebreus capítulo 12, versículo 5, o escritor fala o seguinte: se estás sem disciplina da qual fostes formado, não és filho, és bastardo. Eis aí. Se a pessoa diz que aceitou a Jesus, mas vive do jeito que quer viver, e não acontece nada com ela, o texto é muito claro, não é eu que estou falando, é o texto que fala, olha, se você está sem disciplina, na qual você foi chamado para ser disciplinado, você não é filho, você é bastardo, porque qual é o filho a quem o pai não corrija? Ele diz, porque se sob a disciplina dos nossos pais, que vieram sobre nós irávamos com ele, principalmente agora com o Senhor, que é nosso Pai. Então, ele vai nos disciplinar com certeza. Versículo 11, ele diz o seguinte, que ele nos disciplina para um propósito, para que nós possamos voltar de novo para a sua santidade. Então, qual é a forma de Deus disciplinar? Ele disciplina na esfera familiar, na esfera sentimental, na esfera do negócio. Então, vai tocando nos mínimos detalhes, disciplinando para quê? Para que o filho dele perceba-se onde está colocado e volte à santidade de Deus, que nós fomos chamados à santidade. Nós fomos chamados a sermos santos. Então, nós não podemos viver de qualquer forma, viver então, como quisermos. Essa turma que tem um negócio que está na... Falar aqui um termo, está na moda aí, esse tal de hipergraça. Venha como está... E permaneça como quiser. E permaneça como quiser. A hipergraça barateia o evangelho. Barateia o evangelho. A hipergraça trata Deus como um... Ela traz um relativismo sobre o evangelho para que a pessoa ostente o que ela bem entender. Ela trata Deus como um pai, mas Deus é pai. Então, eles só focam o lado amoroso do pai. Que é onde nós entendemos uma coisa. Nós temos que entender essa questão do amor, que o amor ele foi muito banalizado. Ele foi muito prejudicado. Nós entendemos acerca do amor, que Deus é amor, mas amor não tem a ver com o que você fala. Amor tem a ver com o que você faz. Porque Deus deu filho, então Deus entrega o filho dele em forma de amor. Então, amor é sacrificial. Então, porque Deus ama, ele não vai fazer nada, vai fazer sim. Hebreus capítulo 12 fala muito bem sobre isso. Então, a disciplina vem sobre os filhos. E eu vou mostrar alguns pontos em que Deus disciplina. Então, veja bem, na salvação, ele vai entrar com a disciplina para quê? Para que o filho possa ter algo melhor do que a salvação, é reino. Porque o reino é um ente que Deus vai dizer o seguinte, eu trouxe você para cá, para isso.
para você governar comigo. Esse é o objetivo. Então, nós vemos o seguinte, nós vemos no capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 34, Paulo falando sobre o quê? Ele diz o seguinte, que nós somos julgados por Deus para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, Deus nos julga para que Ele não nos condene com o mundo. No capítulo 5 da primeira epístola, tem um exemplo de um rapaz que nem entre os incrédulos tal abominação acontecia, em que ele teve relações sexuais com a sua própria madrasta. Paulo diz, olha, essas coisas vocês não podem tolerar. Vocês têm que assumir essa responsabilidade e chamar o caso. Então, eu já decidi isso aí como se eu estivesse presente. Que eu, junto de vós e o meu espírito, que tal indivíduo seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é o quê? Disciplina. Ananias e Safira foram disciplinados por Deus. Eles não morreram e foram para o inferno. Eles foram disciplinados por Deus. E a prova é que o próprio Deus os disciplinara. Foi Deus que disciplinou. Eles estavam com os apóstolos, eles ofertaram, eles estavam participando dali, eles foram gananciosos, eles reteram a parte principal, não entregaram tudo. E esse é o motivo deles não entrarem no reino. Por quê? Porque ficaram de fora os ladrões, ficaram de fora os roubadores, ficaram de fora os maldizentes, ficaram de fora os murmuradores, ficaram de fora os adúlteros, ficaram de fora os fornicadores, ficaram de fora os arsenocoitais, que é a expressão para o homossexual, ficaram de fora do reino de Deus. Bêbados, entendeu? Tem alguns irmãos que gostam de tomar um pilequezinho, vai ficar de fora do reino. Vai nada. Vai ficar de fora do reino. E esse negócio dessas igrejas aí que aceitam todo tipo de ideologia de gênero, e o sacerdote ali daquela igreja, o líder daquela igreja, se intitula pastor, prega Jesus e é um homossexual. O próprio texto que eu acabei de citar já fala por si, não? Por si só o texto já se refere, já fala. Não tem como. Qual é o objetivo de Deus como Pai? Trazer-nos de volta à santidade. Esse é o princípio da disciplina. Certo. Então, não importa se o indivíduo aceitou Jesus, ele pode passar 10, 20, 30 anos no mundão. Se ele for filho, ele volta. Parábola do filho pródigo. Se ele for filho, ele volta. Então, vai apertar os parafusos, então ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque o texto é muito claro. Ele vai voltar. Então, Deus vai fazer de tudo para que ele volte. O pai vai ficar lá esperando. Vai ficar esperando. Olhando todos os dias. Vai ficar esperando e vai ficar olhando até que ele volte. Então, quando eu entendo que existe essa possibilidade dos meus impulsos carnais, ao mínimo impulso do meu corpo, a mínima pulsão do meu corpo, eu responder aos estímulos que são provocados em mim, me poderá custar a entrada neste reino. Que é o capítulo 9, que Paulo fala, olha, o corpo eu reduzo à servidão. É ele que me serve e não eu que o sirvo. Ele está apenas para satisfazer algo momentâneo e não para que eu me renda por completo aos seus caprichos e aos seus desejos. Então, quando Paulo entende a visão do reino que ele está pregando, ele fala, tudo que eu conheço, tudo que eu sei, eu considero como esterco diante daquele que Deus tem proporcionado para mim. Não tem nada que possa comparar. Ele diz o seguinte em Romanos, bato, jogo profundidade de sabedoria e conhecimento. A expressão que ele utiliza ali é um abismo infundável, insondável. Não tem como sondar o abismo de conhecimento que existe nas grandiosidades de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, não estou me referindo ao milênio, porque o milênio é uma realidade. O milênio é por 1000 anos. O milênio é passageiro. Mas eu me refiro ao aqui e ao agora. Esse momento é um laboratório que eu estou vivendo. Eu tenho que entender de princípios de reino. Eu tenho que entender de princípios de governo. Eu tenho que entender de princípios de leis que regem. Osés capítulo 6 é um exemplo. Osés diz que porque o povo rejeitou o conhecimento,
Deus o rejeitará para que ele não seja sacerdote do seu povo. Então, não tem uma pessoa, de repente, não sabe nada sobre o princípio de reino, viveu de forma absoluta, fazendo o que queria fazer. Então, no dia em que for estar diante de Deus no tribunal de Cristo, respondendo a pergunta, o que é reino? O reino é o gozo do Senhor. O reino é as bodas do Cordeiro. O reino é bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Isto é reino. O reino é como diz Lucas capítulo 11, é onde o Senhor se vestirá tirará a sua roupa, vestirá de servo e vai servir. Ele só vai servir quem o serviu. Ele só vai fazer com que sente na mesa aquele que dispôs de tudo para fazer com que o reino de Deus seja proeminência. Porque o Mateus 6,33 busca em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é que nós fazemos? Nós buscamos comer bem, vestir bem, viver bem, morar bem, e se sobrar tempo, eu busco o reino de Deus. Se sobrar tempo, se sobrar uns 20 minutinhos por dia, para mim está o suficiente para buscar o reino de Deus. Lê do engano. É proeminência. É principal motivo. É aquilo, é o primeiro pensamento do dia e é o último da noite. Eu tenho que procurar o reino como uma corça procura por água, sedento por compreensão do mesmo. Tem que ter sede pelo reino, de buscar de forma incondicional. E outra coisa, todas as parábolas da Bíblia do reino é sobre o reino de Deus. É sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino? O reino, a princípio, Jesus diz, olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega um fermento e mistura em 3 medidas de farinha, que depois de estar levedado tudo, produz o bolo. E o que isso quer dizer? O reino não tem cor. O reino não tem sabor. O reino não tem nada que possa marcar característica. O reino é simples. É a simplicidade do reino. Ele diz também que o reino dos céus é semelhante a uma pequena semente de mostarda, que a princípio não produz nada, é a menor das hortaliças, mas crescendo, aninha-se aves dos céus debaixo dela. O reino dos céus, a princípio, é uma doutrina que poucos dão valor. Ela é imperceptível, ninguém liga para o reino de Deus. É a hortaliça, a menor de todas as sementes. Ninguém dá valor, ninguém dá moral, ninguém dá crédito para ela. Ninguém dá crédito para aquilo que se fala sobre o reino de Deus. Porque talvez é mais uma doutrina louca que eu nunca ouvi falar e agora vem essa aí querendo explicar acerca do que ninguém nunca falou. Mas exatamente isso. É aquilo que nasce, que cresce desproporcional. Não chama atenção, porque a atenção já é chamada logo do princípio. Mas depois que cresce, todas as aves vêm juntar debaixo delas, vêm juntar debaixo das suas folhas para ter o quê? A sua sombra. Só que depois de crescido, é tarde demais. Aí ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus é como se fosse uma pérola que um comerciante, ele quer encontrar, ele depois que encontra esta pérola, vende tudo e compra ela. O reino de Deus é o único conhecimento que eu preciso ter. Se eu tiver o conhecimento do reino de Deus, é a rainha das pérolas. Tudo que eu conquistei atrás não tem nenhum fundamento sem ela. Nada se compara com ela. Nada se compara com a pérola do reino. Nada se compara com eu adquirir. Eu tenho que adquirir esta pérola, nem que eu me desfaça de tudo que eu tenho. Mas eu tenho que adquirir esta pérola. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma, perder o reino dos céus. Então, quando eu compreendo que todas as profecias do reino se cumprirá, e é onde entra um adendo em especial, é possível um filho ser rejeitado para este reino, é evidente. Vou dar um exemplo clássico disso aí. Quando Jacó, ele vai pegar a bênção de Esaú, Isaac já está velho, ele chega até Isaac, passando-se por Esaú, através da ordem da sua mãe, vai pegar a bênção, depois que é abençoado, Esaú chega até o pai e diz, pai, abençoa-me. Ele falou, mas quem é tu? Ele falou, não, eu sou Esaú. Ele falou, não, então quem era Jacó? Então o teu irmão veio, eu abençoei e ele será abençoado. Agora, por quê? Porque lá anteriormente, Esaú, ele desdenhou da sua bênção, da sua primogenitura. Desdenhou dela. Ele tratou-a de forma leviana. Ele falou, de que me adianta a minha primogenitura se eu vou morrer? De fome. Ele comeu, e a Bíblia diz que depois que ele comeu, ele levantou-se
e foi folgar. Ou seja, ele tratou de uma forma leviana a bênção da primogenitura. E o que é que a bênção da primogenitura acrescenta? De acordo com o Deuteronômio 21, o primogênito, ele tinha direito a metade do reino do pai. Ou seja, é possível que eu, filho de Deus, e se encaixa perfeitamente em nós crentes. Por quê? Porque Esaú era descendente de Abraão, era filho de Abraão. E se encaixa em nós por quê? Porque Paulo fala em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 8, que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A bênção de Abraão vem para nós que somos da fé e não aos que são da carne. Então, se eu sou filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus, compete a mim. Se eu, por um mero capricho, se eu, por uma mera satisfação carnal, trocar a minha bênção por algo que é passageiro, por algo que é de somente importância, eu ficarei de fora de receber a bênção que o Pai tem para mim. Trocando em miúdos, o varão, o crente, a varoa, a varinha, como bem queira, vem para o culto, vem para a igreja, participa do ciclo de oração, vai no monte, participa de congresso, vai no CIB, vai não sei aonde, mas abandona todas essas coisas, abandona, abre aspas, comete um pecado, ele pode ficar de fora. No ato do pecado que ele comete, você falou algo muito interessante. Eu vou até entrar sobre esse assunto. Se ele pedir perdão e voltar, vida que segue. Se legitimar o... Exatamente, vida que segue. Ele não pode permanecer no erro. Ele não pode morrer sobre este pecado. Ele não pode permanecer e a ponto de ser disciplinado e às vezes a disciplina culminar com a sua morte. Porque Deus usa a morte para trazer os crentes. Né? Ele é pai. Pouco importa para ele. Ele quer vai, a salvação do filho, ele quer a alma do filho. Ele vai fazer o que for preciso. Ele quer a alma do filho. Um pai que vê o seu filho nas drogas, que vê o seu filho se perdendo, que vê o seu filho fazendo e dando cabo da sua própria vida, ele faz de tudo para salvar o filho. As últimas consequências ele faz. Deus também. Deus também. Se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas, imagine o vosso Pai Celestial. Então, você falou pecado. Nós temos visto que, se eu não entender o princípio do reino, eu não vou entender os princípios de pecado e pecados. Eu não vou entender o que tem a ver com o sangue e a cruz. A maioria confunde tudo, mistura tudo e dá um problema intelectual. Primeiro, quando eu pego o livro de Romanos, então o apóstolo Paulo, ele esboça todo o seu conhecimento em 3 cartas. 3 cartas. Ele esboça todo o conhecimento que ele tem sobre a lei no livro de Hebreus. Sim, foi Paulo que escreveu, evidentemente. Depois tem um próprio versículo falando que Pedro disse que Paulo escreveu uma carta aos Hebreus. Então, porque eu saiba, Paulo só escreveu uma carta aos Hebreus. Não foi outra carta que ele escreveu. Ele esboça todo o conhecimento no livro de Romanos e no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Então, essas 3 cartas tinham a ver com o povo judeu. Ele está endereçando a carta aos judeus que estavam na diáspora. Ele endereçou as cartas aos judeus que estavam querendo voltar ao princípio da lei em Gálatas e aos judeus de Hebreus, porque eles estavam sem querer avançar no conhecimento e estavam engasgando até com leite que era fácil de ser digerido. Então, no livro de Romanos, ele divide muito bem o seu texto. Por exemplo, no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 1, até Romanos, capítulo 5, versículo 11, ele vai falar sobre pecados no plural. 5, 11, pecados no plural. Capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 39, ele vai falar sobre pecado no singular. Pecados e pecado. Pecados é o que eu faço diante de Deus todos os dias e tem a ver com a multiplicidade da minha concupiscência. Pecado tem a ver com aquilo que é inerente ao meu ser. Tem a ver com a minha natureza caída. Ele divide isso muito bem. E é essa divisão que ele amplia o conceito ao dizer o seguinte: olha, do pecado fostes libertos.
dos pecados perdoados. Isso é forte demais. Deus nos perdoa os pecados e Ele nos liberta do pecado. Então, o pecado que Ele me liberta, agora, preste bem atenção, Ele me liberta do pecado, Ele me perdoa os pecados. Então, essas duas coisas, não é somente de plural e singular. Isso aqui não é elucubração de teólogo que passa muito tempo estudando, não, de forma alguma. Tem a ver com um sentido muito sério. Por quê? Porque nessas duas expressões de pecado e pecados, tem a ver também com o sangue e com a cruz. O sangue e a cruz. Qual que é o problema de muitos de nós? É que nós absolutizamos pouco e exageramos na compreensão da cruz. Exageramos. Por quê? A cruz, ela cumpriu o seu propósito. Ela cumpriu o seu propósito. E é na cruz que eu tenho que entender e separar o que é sacerdócio levítico e sacerdócio melquisedequiano. No sacerdócio de Levi, ele tinha que sacrificar animais, vítimas, em prol do povo. Melquisedeque não sacrificava animais para o pecado do povo. Melquisedeque intercedia. Levi sacrificava. Melquisedeque intercedia. Levi pegava o pecado do povo, colocava no animal, a substituição pela imposição de mãos, e Deus recebia. Quando Jesus chega, Jesus não vem pela ordem de Levi. E ele levou o sacerdócio levítico até a cruz. Depois da cruz, o que ele faz? Capítulo 2, versículo 5 de Timóteo. O que é que Paulo fala a Timóteo? Cristo é o nosso sumo sacerdote que vive sacrificando por nós? Não, intercedendo por nós. Ou seja, a cruz serviu para quê? Para fazer a divisão. Na cruz, ele impôs ali a morte do seu eu. Na cruz morreu o que ele tinha de si mesmo. Na cruz ele deixou toda a sua ideologia. Na cruz ele pregou tudo aquilo que era contrário a nós. Mas depois da cruz ele levou a intercessão. Então ele buscou um ente a mais. Ele buscou algo a mais. E hoje ele não está pregado numa cruz. A cruz ficou. Ele agora vive intercedendo por nós. Pois bem, quando eu compreendo o duplo trabalho de Cristo entre cruz e entre sangue e entre cruz, eu entendo o que é pecados e o que é pecado. Por exemplo, no capítulo 4 de Romanos, versículo 25, diz que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Veja bem, ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então, eu entendo que a justificação foi um mérito que nós adquirimos pela ressurreição de Cristo. Perfeito? Mas no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, Paulo também diz que Cristo morreu e ressuscitou para que nós andássemos em novidade de vida. Então, eu também entendo que a morte e ressurreição de Cristo nos possibilitam um novo andar, um viver diário. Mas espera aí, qual dos dois é? Ele diz em 4:25 que ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos justificados. E outra coisa, a preposição para, em grego, significa com um propósito, viu? Ele morreu com um propósito. O propósito da morte dele e ressurreição, justificação, propósito da morte dele e ressurreição, que nós andássemos em novidade de vida. Aí fica fácil de entender. Em que sentido? Porque no capítulo 5 de Romanos, o capítulo 5 de Romanos, Paulo vai falar da justificação que é oriunda através do sangue. Então, sangue tem a ver com justificação. Sangue trata dos meus pecados. Sangue trata do que eu fiz. O sangue perdoa as minhas transgressões. O sangue apaga as minhas iniquidades. O sangue perdoa-me diante de Deus. Mas a partir de então, depois que eu sou perdoado pelo sangue, eu tenho que ter uma nova compreensão. Porque o sangue me perdoou, o sangue me purificou, pelo sangue eu fui justificado. Agora tem um outro elemento. Paulo diz, olha, ele morreu e ressuscitou para que nós andássemos em novidade de vida. Então a novidade de vida tem a ver com o que você é. A cruz trata com o velho homem. A cruz trata com a nossa carne. A cruz trata não com os nossos pecados, mas com o nosso pecado. Tem a ver com o que eu sou, o sangue com que eu fui.
O sangue trata com aquilo que eu fui. A cruz trata com aquilo que eu sou. E é explícito isso. Por quê? Porque no capítulo 7 de Romanos, ele vai falar o quê? A dualidade que todos nós passamos. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu devia fazer, eu não faço. O mal, eu já fiz. Aí no capítulo 8, ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu o pendor do Espírito para que nós andássemos no velho de vida. Porque o velho homem foi com ele crucificado. Cruz novamente. Cruz novamente. Então, se eu entender que o que eu faço, a minha pluralidade de pecados, eu tenho que resolver isto de uma vez por todas e entender que na cruz de Cristo, ele lida com o velho homem. Ele lida com as minhas concupiscências. Ele lida com o meu andar carnal. Ele lida com aquilo que tem dentro de mim. Porque aquilo que eu faço diuturnamente é o sangue que resolve. Mas aquilo que tem a ver com a minha realidade, com o meu caráter, com a minha personalidade, tem a ver com a cruz. Então, a cruz trata isso. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Lutar contra a Cruz tem a ver com isso daí. E reino é isso aí. É a sua luta pessoal para poder permanecer em obediência. Isso é reino. Isso é acessar o reino. Isso é acessar o reino. É quando eu digo não para minhas concupiscências. É quando eu digo não, porque eu sei que um reino me espera. E é possível eu ficar de fora. É possível eu ficar reprovado neste reino. É possível ficar de fora. É possível não receber a bênção deste reino. Então algo melhor me espera. Um exemplo disso, Hebreus capítulo 11. Isso seria aquilo que o pastor Hermes fala assim: se tem algo melhor do que ser crente, tem. Deus está guardando para ele. Exatamente. E é o reino. Agora, veja, sim, exatamente. Agora, veja bem. Quando você pega a vida de Moisés, o texto, eu vou ter que ler essa passagem. O texto era muito delicioso de nós debatermos sobre ele. Por quê? Porque Moisés entendeu isso. Moisés entendeu, Moisés compreendeu, e ele falou: não, eu não quero perder por coisas de somente de importância. E olha que ele foi bastante tentado na escolha que ele iria fazer, poderia fazer. Olha só, capítulo 11 de Hebreus, veja só o que aqui diz aqui. Capítulo 11. Quando o texto, 11, não vou nem chegar na história, vamos pegar de Moisés, verso 23 e diante. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nessa versão não, é reino. Recompensa é reino. É reino. É reino. Então, olha o versículo de número 25. Ele olhou e disse: você quer que eu seja rei do Egito? Eu abro mão disso tudo. Eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer. Eu abraço o sofrimento. Eu decido sofrer. Porque tudo que eu posso adquirir, o texto diz que ele considerou que aquilo ali era um pouco de tempo. Era um pouco de tempo. Falou: pela fé Moisés decidiu ser maltratado do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, qual o maior prazer que um pecado proporciona? Qual a maior viagem que qualquer droga mais psicodélica possa produzir? Qual é o maior pecado que qualquer mulher da mais linda que puder possa te oferecer? Nenhum deles durará 1000 anos. Te garanto isso. Nenhum prazer vai durar isso. Nenhum prazer vai durar 1000 anos de glória, 1000 anos de honra e 1000 anos ao lado de Cristo. Para alguns, só 30 segundos. Mas nenhum vai alcançar esse poder. Aqui? E olha o que está aqui. É tão provável que era sobre o rei que ele disse o seguinte: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então,
E olha que Egito era rico. Ele falou, não, é ninharia. Não é nada. É ninharia. É o que Jesus diz. Não juntai tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça rói. Ah, o que ele falou que era que devia fazer? O que Jesus falou? Juntai tesouro nos céus. Peraí. Calma aí. Aqui não. Mas lá sim. Tem banco no céu? Que negócio é esse aí? Melhor ainda, para ilustrar o que Jesus quis dizer sobre isso aí, juntar tesouros no céu. Boa. É justamente isso, porque colocam isso muito no sentido figurado. Vamos falar bem a verdade. Isso é tratado como figuração. Sim. É como figura. É figura de linguagem. Figura de linguagem. É porque você vai acessar o reino dos céus e carrega-se muito estereótipo também. Vamos falar rasgado. Já são 2 horas da noite e existe uma ilusão muito grande sobre o reino dos céus. Sim. Que lá é só... Nós vamos sentar em volta de uma fogueira, cantar com baiá e ficar de boa nos céus. Não vai fazer mais nada. Uma que o plural, acho que a primeira pessoa do plural não se encaixa, né? O nós. Não serão todos. Não serão todos. Isso aqui eu falo sem medo de pecar e sem medo de errar. Não serão todos que vão reinar. Peraí, já tem uma segunda pergunta aí. Então, tem que, como juntar tesouro lá, tem. E não é figurado. Não é figurado, não é. Não é figurado. E nem todo mundo vai ser rei. E nem todo mundo vai ser rei sobre isso. Ou vai poder reinar, né? Exatamente. Vamos para a primeira ponta, que senão a gente vai da meia-noite aqui, a gente ainda está nesse papo. Então, como que é esse negócio, Rosivaldo? Tem como juntar tesouros no céu, não ia falar dinheiro aqui, é tesouros, né? Que é aquilo que tem valor isso. no reino dos céus, e isso não é figuração. Não. E como que é esse negócio? Vou te explicar. A construção da cidade que será a nossa morada, a Nova Jerusalém, ela é feita de ouro, prata, aliás, de ouro, pérola e pedra preciosa. Ela é composta disto. Para eu poder edificar sobre o fundamento que já foi edificado, que é Cristo, eu tenho que edificar de acordo com o material que será a cidade. Ouro, prata, que Paulo fala prata, e pedra preciosa. Porém, para me trazer uma compreensão sobre isso daí, eu não acho ouro em qualquer lugar. Prata e pedra preciosa, muito menos. Provérbios diz que eu tenho que cavar muito. Eu tenho que procurar até que ache o ouro, a prata e rubis, pedra preciosa. Então demanda o quê? Esforço. Muito esforço. Eu digo isso aí sem demagogia, sem nenhum pressuposto de metida sabichão, mas convicção. Isso aqui é pedra preciosa que eu estou te falando. Você não acha esse argumento em qualquer lugar. Você não vai achar o que eu estou te falando em qualquer YouTube. Você não acha. Eu passei anos cavando. Ainda estou cavando. Para escrever um livro que agora está com 114 páginas. Então, não é algo que é fácil de ser encontrado. Demanda muito esforço. Assim também como não é fácil de ser digerido, né? de você mergulhar aqui. É verdade. Então, que tesouro é este? Tem a ver com conhecimento. É o conhecimento. Então, peraí. Então não dá para negligenciar o conhecimento da palavra. Não. Jesus diz que todo conhecimento que eu adquiro aqui, o ladrão rouba, a traça rói, e é nocivo. Por quê? Porque o conhecimento aqui que o pessoal valoriza é dinheiro. É dinheiro. Por que Jesus disse, não junte dinheiro? Ele fala tesouro. Não é dinheiro, é tesouro. É tesouro. Então, qual é o tesouro que a traça não pode comer? Que não tem ferrugem? Que o ladrão não rouba? O que você conhece? É conhecimento. E é por isso que Provérbios vem falar que eu devo buscar isso e buscar Exatamente. com diligência. Você entendeu?
Sim, perfeitamente. Tem como a traça comer o conhecimento, o ferrugem, tocá-lo? Não tem. O provérbio popular diz assim, ó, pode te tirar tudo, só não vão te tirar o teu conhecimento. Exatamente. Não tem, por exemplo, vou falar aqui dentro da realidade dessa geração que tem buscado conhecimento, quer acessar os lugares, quer ganhar dinheiro, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Mas o que leva ao próximo estágio não é o quanto você consegue executar de forma excelente, mas é o quanto você consegue transmitir de conhecimento. Exatamente. E hoje você vê pessoas que sofreram muito e se tornam abastados financeiramente. Exato. Foi porque descobriram uma forma extraordinária de como fazer de forma mais simples. Agora, imagina por meio do conhecimento. Agora, imagina uma coisa. Por muitos anos, as pessoas falaram muito sobre viver bem. O que é viver bem? Viver bem é você nascer, você trabalhar muito, você juntar um patrimônio enorme e viajar. Isso é viver bem? Será que isso é viver bem? Eu viajar a todos os lugares, ter meu passaporte repleto de carimbos, nacional, internacional, e colocar foto no Instagram que viajei, fui para todos os lugares. Isso é viver bem? É uma pergunta, é viver bem isto? Quantos anos esta minha vivência boa me proporcionará? Sendo bondoso, 70 ou 80. Moisés disse, em Salmos 90, que o resto é enfado e a canseira. Eu te pergunto, eu tenho 80 miseráveis anos para me viver bem? Aí a questão é, ou será que viver bem é eu adquirir conhecimento específico do reino e fazer a oração que o rei Lemuel fez em Provérbios 31, aliás, 32. 2 coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Dá-me sempre o pão da minha porção acostumada, para que em faltando-me ele, eu não venha blasfemar de ti, e para que tendo em abundância, eu não venha me esquecer de ti. Eu preciso do suficiente. E Jesus me promete o suficiente. Ele não fala, você vai ficar rico. Não, ele fala, não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida, e nem vai te faltar o que você vestir. Só vive o meu reino. Isso eu te prometo. Aí o pessoal vem e está te vendendo uma realidade que é invertida. Então, quando eu vivo bem, ganhando muito dinheiro, milhões de dinheiro, Deus não me chamou, Filipe, para ser milionário. Ele me chamou para ser um expositor do seu evangelho, para favorecer o máximo possível de pessoas que vão entrar no reino de Deus, pelo conhecimento que, pela graça, me foi revelado, pelo seu Espírito, e porque eu tenho bebido de muitas fontes deixadas pelos servos de Deus. Então, eu vivo 90 anos, 80 anos, boa, tranquilo, morro, e descubro que tem 1000 anos de uma vida que eu nem sequer vou viver um. Então, eu acho que viver bem é quando chegar diante do Senhor, Ele olhará nos meus olhos e dizer, bom está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E citando agora Daniel capítulo 12, versículo 5, Daniel fala, e aqueles que a muitos conduziram e instruíram em justiça, brilharão como fulgor no firmamento para todo o sempre. Amém. Isto é viver bem. Amém. Amém. Mas aí, estamos caminhando já, e eu estou me tremendo aqui, que eu não quero terminar essa conversa, mas nós temos que dar sequência nisso numa outra oportunidade, mas nós precisamos falar ainda de um assunto aqui, que a gente já fiz a introdução dessa pergunta. E você fez uma colocação importante. Não é todo mundo que vai reinar nesse lugar. Então, alguns vão reinar e outros não. Exatamente. Então, isso pressupõe que tem uns... eu ia usar um termo que eu vou deixar para lá. Tem uns que vão estar mais acima e outros mais abaixo. Tem uns reinando e outros que não estão reinando. Sim. Dentro do reino. Não, eles nem no reino irão entrar. Nem vão pisar lá dentro. Você quer que eu seja bem específico? Por favor. Nem nas bodas eles irão participar. Mas nem das bodas. Nem Por com quê? olho. Por quê?
Vamos pegar uma parábola muitíssimo conhecida. A das 10 virgens, coitadas. As 10 virgens. Foi pregado que aquelas 10 virgens foi isso, isso e aquilo. Mas o que importa é que o texto fala. Eu não posso dizer que aquelas 10 virgens, 5 vão ficar e 5 vão subir, porque o texto diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Pronto. Entenda o seguinte, que aquelas 10 virgens, ela era acompanhantes, ela era dama de honra do esposo ou da esposa? Da esposa. Da esposa. E a Bíblia diz que ambas adormeceram, dormiram todas tosquenejaram todas. E à meia-noite ouviu um clamor, eis o noivo, está ele ao encontro. Eis o noivo, aquelas 10 virgens, elas foram para as bodas. Elas foram para as bodas, todas elas. Só que o texto fala que a porta fechou e só 5 entrou. Aqui tinha óleo, aqui tinha azeite, aqui tinha um extra de azeite. Se você for pregar aquele texto, não precisa ser um expert em teologia. Não, só veja a cronologia. Aquelas 10 virgens, elas todas estava com o noivo. Elas só não entraram para as bodas. É que diz o texto, não estou inventando, é o que o texto diz. Elas só não entraram para as bodas porque fecharam as portas. E elas ficaram de fora das bodas. Agora, como é que eu posso classificar isso como arrebatamento? Então, quer dizer que Jesus vai arrebatar a igreja, no meio do caminho vai dizer, eita, me arrependi, vou ficar de fora, então desce tudinho para baixo, só essas daqui que vão subir. Não, o texto diz que todas elas estavam aguardando o noivo, todas elas ouviram a voz do noivo, e todas elas saíram ao encontro do noivo. O resto é invenção. O resto é arrumado teológico. Eu não tenho nenhum compromisso com arrumado teológico, não. O meu compromisso é com as Escrituras. E o texto fala, todas elas saíram ao encontro do noivo. E foi ouvido da boca do noivo que elas não iriam entrar. As portas fecharam e elas não entraram para as bodas. Ora, se eu compreendo de escatologia, é por isso que eu te falo, reino é o princípio de tudo. Eu entendo o seguinte, que depois do arrebatamento tem o tribunal de Cristo, e é o tribunal de Cristo, o crivo, que vai dizer quem vai ou não para as bodas. Vamos indo mais além, outra parábola muito mal interpretada, que tem a ver com o reino, e o povo taca a salvação no meio, a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. No dia de prestar conta, pelo amor de Deus, qual é o dia em que eu vou prestar conta? Não é o tribunal de Cristo, meu Deus. No tribunal de Cristo eu vou prestar conta do que Ele me deu, ora bolas. Então eu vou ouvir da parte dele, ou mau e negligente servo, ou bom e fiel servo. Aí ele vai dizer o seguinte, no pouco te colocarei, tu foste fiel, no mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? Claro que eu estou usando eu como figura de linguagem. Eu digo, naquele servo ali, que ele não foi para algum lugar, ele não foi salvo. O texto não diz salvação. O texto fala, o reino dos céus é semelhante a um homem que foi fazer acerto com os seus servos. Há um Deus sem um talento, 2 talentos e 1 talento. Então, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ler Bíblia, pelo menos, de direito? Se a gente lê Bíblia com a nossa mente devotada ao que a Bíblia diz, a gente acerta 90%. 90% dos textos nós acertamos. O resto é gramática. O resto é interpretação de texto. Que tem que ter o conhecimento gramatical, sim. Não faça apologia à analfabetização bíblica. Não tem que ter conhecimento, sim. A Bíblia não é revelada pela fé. Não sei ler, já me revela. Não, procure ler, procure estudar. O problema de nós termos tantos erros é porque existe muita negligência no nosso meio. De povo que acha que porque tem uma chamada, Deus tem que sentar a bunda na cadeira e buscar conhecimento, sim, rapaz. É a geração de Oséias? É a geração do tudo pode, né? Em Cristo que me fortalece. Então, se tudo pode, eu posso fazer qualquer coisa. Posso todas as coisas que Ele me fortalece, posso negligenciar o estudo bíblico, a palavra do Senhor. Então, já em 2 parábolas eu te mostrei, que não é todos que vão entrar. E todas essas parábolas, o
tem a ver com o tribunal de Cristo. Tem a ver com o crivo principal. Eles foram arrebatados, eles não passaram no crivo, que é o tribunal de Cristo, porque Paulo diz em Coríntios 3, versículo 11 ao 15, que Paulo diz o seguinte, olha, se a vossa obra que alguém edificou for ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fenor, palha, manifesto será naquele dia, porque o fogo a declarará. Aí fala, no entanto, sofrerá detrimento, mas será salvo, todavia, como que através do fogo. Que detrimento é esse? É a ausência do reino. É a ausência das bodas. É a ausência das bodas. Então, vou ler um texto aqui, para entender melhor esse assunto. Olha só o que diz esse texto bem aqui. Capítulo 9 de Apocalipse. Quando o Senhor faz uma alusão a bodas do Cordeiro. Deixa eu ver, 9 ou 19? Deixa eu ver bem aqui. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles, bem-aventurados, felizes, são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por que ele diz, os que, não, bem-aventurados são os que estão chamados. Fala, chamado aqui tem a ver com eleição, tá? Ecléctos no grego. Tem a ver com aquele que foi vocacionado, aquele que foi escolhido para as bodas do Cordeiro. Por quê? Bodas do Cordeiro, meu querido, é reino. Bodas do Cordeiro é gozo do Senhor. Bodas do Cordeiro é desfrutar das riquezas de Deus em Cristo. Bodas do Cordeiro é o lugar em que nós estaremos diante do Senhor. É o lugar em que o Senhor vai nos servir. Tem gente que fala, não, se me colocar no último lugar da mesa, tá bom demais. Se não fizer para merecer nem isso. Eu tinha um colega que fala assim, eu quero entrar no reino, nem que for com os cabelos das pernas tudo chamuscado. Se não fizer por merecer nem isto. Deus não chamou ninguém para viver na ociosidade. Deus não chamou ninguém para viver debaixo de ociosidade, debaixo de pecado. Deus não chamou ninguém para isso, não. Não dá para viver hipergraça. Nunca. Não dá para viver negligente. Nunca. Aquela historinha de que se prega muito sobre Jonas, o Jonas rebelde, o Jonas não sei o quê. Muita fake news nessa interpretação de Jonas. Fala, não vou não. O povo lá que se vire, eles que busquem o reino. É papai aqui que tem que ir lá. Tem que ir lá. Quando Jesus, um jovem chega para ele e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não responde a pergunta dele. Ele fala, o que diz a lei? Aí ele vai e cita. Aí Jesus diz, faz isto e viverás. Jesus não disse que eu teria vida eterna. Fazes isto e viverás. Aí ele está aí o texto fala que Pedro, olhando aquilo ali, chamou ele e falou, mestre, e nós? Deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Capciosa pergunta, né? É interessantíssima. Jesus diz, a vós que deixaste casa, trabalho, mulher, família, filhos, pais, tudo para me seguir, Jesus diz, 100 vezes nesta vida e a vida eterna. Então, já que nem nas bodas o indivíduo ele irá entrar, dado a sua impeculiaridade em conseguir conquistar os méritos, os objetivos em que tem que se ter, então existe um critério. E o critério é único. Tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Esse é o critério. Esse é o critério. Para que possa alcançar os méritos e as benesses que é originada, é derivada do que se tem que fazer, tem que se cumprir. E não existe meio termo. Não existe meio termo. Então, e Pedro fala que é através de muitas lutas que se adquire o reino de Deus. Entendeu? E Paulo fala a Timóteo também, que pelas muitas lutas se conseguirá entrar no reino dos céus. Entendeu? Então, quando você entende
claro que o que eu estou falando acerca do reino é o objetivo, porque existe muita coisa que esse reino comporta. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por exemplo, se os cristãos não vão entrar no reino, onde que eles vão ficar? Qual é o lugar em que eles vão ficar? Aí é onde a Bíblia trata os processos disciplinários. Deus trabalhará com disciplina. E o mais incrível de tudo é que o próprio Jesus falara acerca disso N vezes. Muitas vezes. Reconciliar depressa com teu irmão, quando estás com ele no caminho, para que aconteça que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao merio, o merio te entregue ao oficial, e te encerre na prisão, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Mateus 18, ele se refere, olha, se tua mão se te escandaliza, corta de ti, melhor é entrar na vida, que o termo ali é reino, do que com os dois serem lançados no Geena. Então ele está trazendo vários exemplos de como será o processo disciplinativo na era do reino. Enquanto muitas pessoas irão reinar por 1000 anos, e esse reino tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua potência de liderança, tem a ver com o que você produziu na terra, tem a ver com o que você trabalhou nesta era. Porque ele diz lá em Mateus 5, aquele que ensina estas palavras será chamado grande no reino dos céus. Aquele que conhece e não ensina será chamado pequeno no reino dos céus. Então tem a ver com o que você produz, tem a ver com o quanto do reino comporta a sua essência. Existe mais literalidade nos exemplos bíblicos do que figuração. Exatamente. E vou falar de maneira geral. E a igreja tem negligenciado isso. Muito. Tem negligenciado porque eu penso que também tem muito a ver com o movimento atual do relativismo. Né, relativar, tratar de forma relativa aquilo que a palavra diz. É verdade. E o Senhor Jesus usou de exemplos das suas parábolas para poder explicar, muito bem explicado. Porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu fui transportado para o reino. E este reino é o reino espiritual que em Cristo tornou-se uma realidade. Só que eu estou vivendo aqui, mas se eu não reinar aqui, eu não vou reinar lá. Então existe essa diferença em que eu posso reinar aqui, então todos os que reinarão aqui, e o termo que a pessoa fala reinar em vida, tem nada a ver com riqueza. Um outro termo que as pessoas confundem demais é aquela passagem que Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tem em abundância. Só que o povo esquece que o termo grego para vida ali não é bios, vida passageira, efêmera, física. Não. O termo grego para vida é zoe. Ele diz: eu vim para que tenhas vida eterna. E tenha ela em abundância. Ele não diz: eu vim para que a tua vida física seja boa. Não. É eterna. O Senhor Jesus nunca tratou na esfera da vivencialidade terrena. Ele sempre tratava da esfera celestial. Eu vim para que tenhas vida eterna. E você tem que ter ela em abundância. Não tem nada a ver com vida próspera aqui na terra. Não tem nada a ver com isso aí, não. E isso tudo tem a ver com reinar como Cristo reinou. Exatamente. Tomar a sua cruz como Cristo tomou, para que eu possa acessar os céus como Cristo acessou. Exatamente. E reinar. Lucas capítulo 19, ele conta uma parábola. Ele diz o seguinte, que um rei, ele saiu para conquistar um reino e chamou alguns servos e nomeou ele, deu para eles alguma coisa. Então, a um deu 5 minas, a outro deu 2 e a outro deu 1 mina. E depois que ele conquistou o reino, ele voltou, ele chamou os servos para prestar conta do que ele tinha dado. Prestação de conta, Tribunal de Cristo. Não tem outro momento. Coríntios 5, versículo 8, Paulo diz o seguinte: porque todos nós, havemos de prestar conta no Tribunal de Cristo, acerca das coisas que havemos feito por meio do corpo, sejam boas, sejam más, vamos prestar conta. Então, todas as vezes que a Bíblia fala do Senhor Jesus dizendo, e foi fazer conta com os servos, é o Tribunal de Cristo. Não tem outra passagem para interpretar.
já está interpretado. É o princípio básico da Bíblia. A Escritura interpreta as Escrituras. Eu não tenho que forçar o texto a dizer o que o texto não fala. Eu tenho que ser fiel às Escrituras. Esse é o ponto principal. Então, ele chama os servos, presta conta e diz... Um chega e fala, Senhor, tu me deste 5 minas, adquiri mais 5. Aí ele diz, bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito eu colocarei ser Senhor sobre 10 cidades. Vai reinar sobre 10 cidades. O outro, sobre 5 cidades. E aquele que pegou o talento, enterrou a mina e não produziu nada, vai ser disciplinado. Não vai reinar sobre nada. E até o que ele produziu vai ser tomado e vai ser entregue ao que tem 10, para que ele tenha. Porque aquele que tem, terá abundância. E aquele que não tem, até o que ele produziu, vai ser tomado. Vai ser tomado. E com isso fecha o argumento descabido das coroas também. Porque o crente acha que vai receber coroa. Só que coroa tem a ver com trono. Ninguém vai receber coroa sem trono para reinar. Eita, e aí tem muito crente enganado. Está entendendo? Está entendendo? Ah, coroa, não. Coroa tem a ver. Só quem recebe coroa é quem é rei. E coroa tem a ver com trono. É por isso que as promessas que são feitas em Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu posso perder a coroa, eu posso perder a minha posição do reino. Coroa tem a ver com trono, trono tem a ver com reino. Doi no reino. E aí, tem muito crente falastrão, a exemplo da parábola dos talentos, como o Senhor julgou e falou, servo mau e negligente. Aí ele está achando que vai ser princeso no reino. Está achando, só achando mesmo. Só achando que vai ser princeso, um Só princeso achando. no reino. E vai ser lançado e ainda vai entregar o que ele produzir vai ser entregue para aquele que produziu mais. E vai perder tudo. Vai perder. Acorda? Filipenses capítulo 4 fala do prêmio da nossa soberana vocação. É reino. Vocação tem a ver com reino. Tem a ver com aquilo que nós conquistamos. E a vocação tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com isso. Não é daquele negócio que uns foram... Não. Vocação é isso. Todos foram vocacionados. É o prêmio da nossa soberana vocação. É exatamente isso. E se é um prêmio é porque ele foi conquistado. Exato. E prêmio se dá para quem conquista. Prêmio se dá para quem faz por merecê-lo. E aí tem tudo a ver com renúncia diária. Sim. Como negar a si mesmo. Sim. Como persistir na fé diariamente. Diariamente. Porque quando eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer, as coisas fluem. E positivamente. Positivamente. Então eu começo a produzir. E neste produzir eu começo a perceber que existem muitas camadas em mim que tenho que ser descascado igual camadas de cebola. Tem que existir desse descascar de partes minha que não faz parte de mim, mas que insiste em permanecer comigo. Tem que existir esse descascar, tem que existir. E eu só consigo entender isso daí quando eu consigo compreender que eu fui chamado não foi apenas para fazer parte de uma comunidade. Não fui chamado apenas para sentar no púlpito, não fui chamado apenas para ficar diante de 2 ou 3 dúzias de pessoas e falar 2 ou 3 palavras. Não, eu fui chamado para produzir um efeito de rei. Quando Adão ele foi feito por Deus, o que Adão tinha, o Senhor Jesus teve. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Adão também. Como Adão ele foi profeta, quando ele nomeia os seres vivos e a sua própria esposa, quando não tinha ela. Quando que Adão ele foi sacerdote, quando ele representava Deus para os entes criados. Quando que Adão foi rei,
quando ele recebeu a ordem, domine e governe. Quando ele peca, ele perde o princípio sacerdotal e o princípio de rei. Perdeu um dos tripés, acabou, não tem como sustentar mais a realeza. Cristo vem e restaura a posição do homem. Restaura para o homem o princípio que estava no primeiro Adão, mas o último Adão vem e consegue recuperar. E a mesma ordenança que Adão recebeu, Nabucodonosor também recebeu. A mesma ordem que era para Adão crescer, multiplicar e reinar. E dominar. Adão não domina, Nabucodonosor domina e foi rei de reis. Então, o princípio deve ser tudo aquilo que nós governamos, daquilo que domina. Ou eu domino, ou eu sou dominado. Eu nasci para dominar, e não para ser dominado. Então, eu tenho que dominar sobre circunstâncias, tenho que dominar sobre impulsos, tenho que dominar sobre momentos. Então, ou eu domino ou faço com que o meu corpo ele entenda que ele é meu servo, ou então eu vou ser sempre um subalterno de mim mesmo. Vou ter que servir esses desejos. Então, se você tem enfrentado impulsos, desejos... A cruz resolve. Tem criado um pecado de estimação. A cruz resolve. A cruz resolve. E por mais que nós entendamos uma coisa, uma das perguntas que eu recebo muito, como é que eu faço para vencer um pecado? Como é que eu faço? A resposta é tão simples. Não faça. Sabe por quê? Quando eu comecei a entender que, por mais que Abraão fizesse para tentar ter um filho, era a carne que estava trabalhando. Deus não queria que Abraão fosse pai com 100 anos de idade, porque tudo que Abraão fizesse antes dos 100, era ele que poderia fazer. Era o seu eu que poderia fazer, era a sua potência de homem que poderia fazer. Deus não queria isso. Então, quando Abraão mortifica-se, Romanos 4:20 fala isso, que Abraão estava como que mortificado. Então, quando Abraão morre para a carne, é que Deus age. Às vezes, nós damos tanta vazão ao pecado, que dormimos com ele, acordamos com ele, comemos com ele, ele faz parte, porque eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. E sempre que eu tento vencer ele se torna tão vivo quanto antes. O que é que eu tenho que fazer? Descansa. Descansar. Descansa. Por que descansar? Porque quando Deus fez o homem no 6º dia. Mas o 7º dia de Deus era o primeiro dia de Adão. Adão, ele já desperta no descanso de Deus. Adão não trabalha, Adão descansa primeiro para poder trabalhar. E aí, jovem? E aí, jovenzinho? O descanso. Descansar. E quero só fazer um adendo aqui, porque nós já estamos partindo para o nosso encerramento. Faz um ai, manda um... Mas eu vivi algo importante na minha fé, na minha caminhada cristã, porque uma das minhas lutas, Rosivaldo, era na área sentimental. E é um grande dilema da maioria dos jovens. Verdade. E justamente quando eu fiz uma oração, no dia 24 de dezembro de 2009, eu entreguei a minha vida sentimental ao Senhor. Já estava caminhando aí para os meus 3 anos de conversão e lutando e desejando e buscando com as minhas próprias forças isso. Então eu faço a seguinte oração: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Era isso que eu estava pensando. Entrego em tuas mãos e descanso. Mas no dia que chegar aquela que o Senhor escolheu para mim, aquela que o Senhor separou, aquela que tem a tua aprovação, tem o teu selo, que é para se juntar comigo. Nesse dia, eu lembrava só da oração de Abraão. Vai lá e pega uma das filhas. Falei assim, no dia vai ser assim, ela vai falar assim, 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 assim.
Então, no dia 24 de janeiro, eu faço uma pergunta para minha esposa. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com isso. Porque eu lutava contra o pecado, eu queria resolver isso na minha vida, eu queria estabelecer um ponto final no meu sofrimento, na minha dor, e era aquilo que fazia eu pecar. E aí eu descansei. Mas no dia 24 de janeiro de 2010, 31 dias depois, ela vem e fala assim, sabe de uma coisa? Se eu pudesse falar com Deus, se Deus pedisse para que eu falasse algo para Ele, eu falaria assim, assim, assim. Irmão Rosivaldo, absolutamente cada palavra, ela repetiu cada palavra. E não foi frases simplórias, não. Foram colocações complexas. Não tinha como eu ficar confuso. No dia que eu descansei, literalmente, daquilo que me causava idolatria, que me causava fadiga, que me levava à prostituição, era a vida sentimental. Porque aí quer acessar o que não deve. Sim. E buscar o que não precisa. É vida sentimental, arruinada. Arruinada, exatamente. Aí no dia que eu descansei, 24 de dezembro de 2009. Aí o senhor falou, era isso aí, garoto. Quer ver um exemplo bíblico acerca disso? Muito Amém, simples. amém. Quando Deus faz Adão, capítulo 2, versos 21 e 22 de Gênesis, Adão começa a dar nome aos animais. O texto é muito específico, diz mais para o homem, e ali mais é uma conjunção alternativa. Mas para o homem não foi encontrada a auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele procurou no meio dos bichos uma companheira para ele. Ele procurou no meio dos bichos. Quando ele procura no meio dos bichos, ele poderia praticar uma zoofilia? Poderia. Não procurou para o homem, não foi encontrada uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Que teria que ser osso dos seus ossos e carne da sua carne. Quando ele procura e não acha, ele volta para o seu lugar. Quando ele volta para o lugar, pode prestar atenção que Deus faz com que Adão adormeça. A letargia veio quando ele decidiu não se contaminar. E quando ele desperta, Deus já preparou Eva. O problema de muitas pessoas esperarem Deus, porque não esperam em Deus. Não espero Deus. E sempre que eu me relaciono com quem não é para mim me relacionar, eu estou praticando zoofilia. Esse daí é pesado, Rosivaldo. É pesado. E sabe qual é o principal problema, Felipe? É porque a moça solteira, ela quer um homem e o jovem solteiro quer uma mulher. E a Bíblia não manda procurar isso. Não manda. Uma mulher solteira não deve procurar um homem. Por quê? Porque o homem tem toda a esquina. Agora, a cabeça é difícil de achar. A mulher deve procurar um cabeça. Boa. O problema do rapaz, do jovem, do homem solteiro é querer procurar uma mulher. Em toda a esquina você tem uma mulher. Agora, uma auxiliadora. Garoto. Juba essa manga, jovem. Uma auxiliadora. E Provérbios 30 diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o dos finos rubis. Das finas joias, das joias preciosas. Porque não é fácil de acessar, varão. Não. Você precisa buscar com diligência. Aí eu cito agora uma frase do Pequeno Príncipe. Às vezes a gente quer aquilo que os olhos se agrada. Mas o Pequeno Príncipe tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: o essencial é invisível aos olhos. Aquilo que eu preciso. É, o que você precisa. Eu não enxergo. Exatamente. Vai lembrar daquela propagandinha. Tomou? Era bem isso, garoto. Parmalat, gente. Parmalat. É, meu irmão.
Sabe por quê? Porque aí tá sofrendo, tá fazendo 7 quartas-feiras, 12 domingos de campanha. Só não está descansando. Exatamente. Por quê? Porque quando... Só não está voltando para o Senhor e falando assim, Senhor, toma aqui. Essa é a parte. Porque quando eu tento vencer o meu pecado, eu estou trabalhando com a minha carne, eu estou produzindo Ismael. Todas as vezes que eu tento vencer o pecado pela minha força, é Ismael que eu produzo. Deus não quer o Ismael, Deus quer o Isaac. Mas o Isaac só vem quando Abraão mortifica geralmente, quando Abraão descansa. Quando Abraão não pode produzir mais nada, que a carne se silencia, é que Deus entra com o Isaac. E o grande problema é esse. É que é difícil do povo entender isto. É que eles acham que se eles não lutar contra o pecado vai se soberanizar sobre ele. E é o contrário. Só quem vence o pecado é quem está morto. Eu te falei, Rosivaldo. Eu liguei para o Rosivaldo, convidando ele. Falei, Rosivaldo, não vai dar para fazer só numa parte. A gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2. Mas só que esse aqui a gente vai ter que encerrar. Esse aqui a gente vai ter que encerrar. Meu irmão... E a gente já está com o spoiler do próximo vídeo. Já fica aqui, ó, publicamente o convite, Rosivaldo. Vamos fazer a segunda parte dessa conversa, desse bate-papo, desse papo JS. Depende da interação, né? Se tiver interação, a gente faz. Sim, muito. Olha, fica aí, ó, tá vendo? Se não tiver, nem adianta. Você quer uma parte 2? Nem adianta. Bota esse vídeo aqui, bota o Papo JS para ser o mais curtido de todos os episódios do Papo JS. Compartilhe com o maior número de pessoas. Recomenda isso. Porque tá bom demais. E, sem delongas, estávamos falando sobre descansar. E descansar também abre o acesso para o reino. Mas o descanso que Hebreus capítulo 4 fala é Canaã. Tá vendo? Hebreus Tem 4, tudo a ver. Tudo. Hebreus 4, o texto diz o seguinte: vocês não vão entrar no meu descanso. Hebreus 4. Tem que descansar. Tem que descansar para vencer o pecado, tem que descansar para ter comunhão e tem que descansar para aquele exemplo clássico, né? Você falar para o Tito, tem 3 anos, pula aqui no papai. Não quer nem saber se eu estou pronto. Não quer nem saber. Exatamente. E é assim que nós temos que fazer com Deus. Quando Ele falar que vai, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir firme. Amém. Rosivaldo Miranda. Muito obrigado. Muito obrigado, porque eu falei que era psicodélico ele falando. Você vê os céus, o reino de muitas formas. Esse é o objetivo. De muitas formas, enxergar o reino por completo. A gente vai de Gênesis a Apocalipse. Sim. E de ponta a ponta, de capa a capa, observando o reino. O reino em movimento. O reino em movimento. E para que esse reino permaneça em movimento na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que estão nos assistindo, Rosivaldo, nós temos aqui o hábito sempre de pedir aos nossos convidados, né? Nós temos esse costume aqui e hoje não vai ser diferente. E eu gostaria que você orasse por nós. Amém. Para que possamos juntos enxergar e adentrar ao reino dos céus. Boa. Perfeito. Vamos orar sim. Dá um prazer encerrar com oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Amém. Pai, queremos te dar graças por este momento em que aqui estivemos falando, conversando sobre o teu precioso reino. Que o teu Espírito que reside em nós possa, Senhor, fazer com que nós tenhamos esse despertamento para que possamos entender. Amém. Para que possamos não somente entender, mas sermos um participante, sermos um daqueles que irá reinar ao teu lado. Querendo ouvir da tua parte, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós queremos isso, Pai. Queremos este prêmio, queremos este gozo, esta alegria que é advinda do teu reino aos nossos corações. Que o Senhor possa nos libertar de todas as amarras que nos possa prender de qualquer outra irrealidade, que a tua realidade seja o nosso viver diário. Amém, que possamos entender, buscar e compreender, e acima de tudo, viver este reino. É esta nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão.
muito obrigado. Muito obrigado. E possa fazer suas considerações aos nossos jovens. A única consideração que eu teria para fazer, não querendo ser igual um velho, né? Mas é aproveitar o período que a gente está vivendo. Eu queria ter ouvido um estudo deste. Eu queria ter ouvido. Muito bom. Mas nada para mim veio fácil. Nunca veio fácil. É por isso que eu valorizo tanto o que Deus me deu. Talvez seja por isso que eu valorize tanto. Sim. Então é valorizar e procurar você abrir esse espaço maravilhoso. Eu acredito que Deus fez essa ponte entre aqueles que estão em casa, aqueles que estão em outros lugares, que através desse canal possa ter acesso e possa descortinar muitas coisas. Amém. Então, a minha consideração é que leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia. Leia a Bíblia, leia. Se pedir entendimento, ele dá? Ele dá sabedoria. Dá sabedoria igual Salomão diz, tem que buscá-la. Buscar. Tem que cavar. E o conhecimento? Tem que sentar. Com diligência. Diligentemente. Rosivaldo Miranda, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. É incrível poder ouvir você falar sobre a palavra do Senhor e a gente possa ver o dom que Ele te deu. O dom que Ele te entregou. Amém. Ser manifesto. Porque é a glória do Senhor sendo manifesta também. Amém. Verdade. Eu creio. Verdade. Eu creio. E o que aconteceu agora, João? E esse foi mais um Papo JS. Produção, muito obrigado. Deus abençoe. Lucas, Gabi, João. Deus abençoe. Obrigado por me suportarem em amor. E falar em amor, meu amor, tô chegando. Felipe Filho, Tito, papai tá chegando. E, meu muito obrigado. Pastor Ezi, Pastor Hermes, nossos pastores. Um beijo. E esse foi mais um Papo JS. Tchau!